Então vamos lá. Mais uma vez, bem-vindos, boa noite a todos, né? Nós estamos caminhando agora já dentro da teoria geral do direito e hoje nós temos uma conversa, uma discussão que particularmente acho muito interessante e muito rica. Então, como sempre, fique totalmente à vontade para participar, para se manifestar, para fazer os seus questionamentos, é sempre enriquecedor. Vamos construir esse momento de aula juntos, né? É, eu quero começar essa nossa conversa de hoje pensando em alguns exemplos práticos e contemporâneos. Todos sabem, obviamente, né, que nós estamos em um momento bastante delicado da história, né, o que a história chama de história do tempo presente. Então, estamos passando por um momento de pandemia, toda uma circunstância. Mas eu não sei se todos viram ou acompanharam que logo no início da quarentena, houveram algumas denúncias referentes a preços abusivos sendo praticados pelo comércio de maneira geral. Então, bem no início mesmo de toda aquela situação e de uma dúvida muito grande em como que as coisas ficariam, faltou álcool em gel, e aí começou-se a cobrar valores muito altos referentes ao vidro do álcool em gel, né? A mesma coisa que você comprava alguns meses atrás, o preço triplicou, quadriplicou, né? Tivemos também alguns problemas de abastecimento, aumento em alguns produtos, né? E quando a gente pensa em comércio com algum tipo de dificuldade, é natural que diante de algumas situações econômicas, por exemplo, haja ajuste de preço, né? Então, isso é comum. Nós temos essa essa não linearidade do mercado, e isso permite ou produz, faz com que preços possam ser alterados, subir ou diminuir. Se isso é uma consequência do mercado, ok, faz parte, né? Existe índice inflacionário, um monte de circunstâncias que podem atingir o valor final do produto, mas aumentar o preço de um produto, justamente porque se sabe que todas as pessoas estão necessitando dele, aí já é uma outra história. Porque pensa comigo, uma coisa é o produto subir de valor porque a sua produção ficou mais cara. O produto subir de valor porque a matéria-prima agora ela está mais difícil de ser encontrada. Outra coisa é eu gastar o mesmo valor para produzir o produto e eu querer lucrar muito mais em cima dele e lucrar em cima do caos. Lucrar a partir do caos e do desespero da população. A gente observou isso no início desse momento de quarentena, mas também observamos coisas muito parecidas em outros exemplos que todos vocês passaram e vão se lembrar. Lembra da última greve dos caminhoneiros, do caos que se estabeleceu? Acredito que tenha sido no ano passado, né? Onde faltava combustível nos postos e muitos postos passaram a cobrar um valor ridículo em relação ao preço do litro da gasolina, do álcool e do diesel. Em uma clara em uma clara intenção de lucrar em cima do desespero das pessoas. E aí nós tínhamos aquelas filas gigantescas próximo aos postos de combustível, pessoas querendo abastecer galões, né? É, toda uma situação muito, muito, muito delicada. Voltando um pouco mais no tempo, lembra da época da H1N1, em que também se falava da importância de usar álcool em gel como forma de se proteger e de se prevenir da doença, né? E eu me lembro que naquele período H1N1 já faz alguns anos, um vidro pequenininho, mas esse tamanho aqui de álcool em gel chegou a ser cobrado R$ 10. Ou seja, R$ 10 num vidro desse não é um valor que é cobrado hoje, estando normal a situação. Então, nós temos um histórico, infelizmente temos um histórico, em que se aproveita de circunstâncias muito delicadas, de circunstâncias problemáticas, para se produzir lucro, para se auferir renda. Isso não é uma exclusividade nossa. Isso não é uma forma de agir que o Brasil possui. Mas nós observamos esta conduta em vários lugares do mundo. Vou te dar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não sei quantos vão se recordar disso, né? Não é tão recente assim, mas houve uma época em que teve
uma parte do litoral, né, norte-americano foi devastado por um furacão que foi chamado de Katrina, se eu não estou enganado. E durante esse momento do furacão, muitas árvores caíram em cima de casas e prejudicaram a residência de muitas pessoas. E sempre existiu o serviço de guincho ou de pessoas que disponibilizam a sua força e o seu maquinário para retirar entulhos e, consequentemente, retirar árvores de um lugar em que elas tenham caído e não deveriam ter caído ali. Neste momento, logo após o furacão Katrina, existiram empresas que cobravam 10 vezes o valor que era cobrado inicialmente, quando não tinha nada do furacão, para fazer a retirada de árvore do telhado das casas. Pessoas que tinham claro objetivo de se aproveitar daquele momento, né? Aquela lógica que a gente escuta muito, de que o mundo é dos espertos, e aí, de alguma maneira, tentar ganhar um dinheiro extra. Por que eu estou trabalhando com esses exemplos com vocês? Porque o nosso assunto da aula de hoje, referente exatamente ao material que está disponibilizado, não é um assunto tão grande, mas, ao mesmo tempo, é um assunto que nos gera reflexões, e muitas reflexões. O nosso foco, nesse momento, é conversar um pouquinho sobre ética, moral e direito. E de que maneira esses três instrumentos, ou essas três coisas ou situações, né, elas se relacionam. E será que elas se relacionam ou deveriam se relacionar? Bom, vamos começar a nossa conversa então. Primeiro é importante nós compreendermos qual é a diferença entre moral e ética. Existe uma diferença entre moral e ética. Por mais que as pessoas façam um uso normalmente muito equivocado desses termos, né? Então é muito comum a gente ouvir falar assim, a minha ética profissional. Se nós observarmos até dentro da OAB, o nosso código de ética da Ordem dos Advogados, né? O nosso CED, Código de Ética e Disciplina. Na verdade, quando a gente utiliza essas terminologias mais particulares, né, como ética profissional, a minha ética religiosa e tal, isso está muito mais próximo da ideia de moral do que da ideia é, de ética propriamente dita. Mas vamos entender como que isso funciona. Moral é uma palavra proveniente de uma outra palavra em latim que se escreve moralis, né? Está aí projetado para você. Quando eu penso em moral, eu estou me referindo a algo que é relativo aos costumes, a maneira como as pessoas se comportam ou têm sobre elas como válido um conjunto de situações, de verdades ou até mesmo de valores, né? Quando a gente para pensar em moral, a moral ela traz sobre si alguns tipos de regras para se viver em sociedade, né? Para se coexistir em sociedade. Então, de uma maneira bastante simples e objetiva, eu posso entender a moral como um conjunto de valores que uma sociedade possui. Então, existe um ponto muito importante quando nós pensamos na moral, é que a moral, ela realmente está atrelada ou ela condiz com todo esse conjunto, arcabouço de valores que cada sociedade possui. A moral, ela é particular. E quando eu falo particular, não quero dizer que ela é individual, mas ela é particular a um determinado agrupamento de pessoas, né? Tanto que você vai ler em algumas doutrinas que a moral ela é intrínseca, intrínseca no sentido de ser interna, relacionada a determinados grupos, a determinados conjuntos de indivíduos. E aí tem muito sentido nós pensarmos que o código moral, e quando eu falo código, não estou falando de legislação, né? Mas estou falando do conjunto de valores morais, ele se estabelece de maneira bastante plural. Como assim? Então, uma mesma sociedade, quando nós pensamos na nossa sociedade brasileira, vamos pensar na nossa sociedade nacional. Uma mesma sociedade, ela pode ter vários códigos morais, vários conjuntos de valores, dependendo do seu local. O nosso país é um país muito grande, um país de dimensões continentais. E nós observamos comportamentos completamente distintos, completamente diversos, dependendo de onde se encontra dentro do país.
Então, nós temos determinadas regiões do país em que, se você vai para uma cidade e você está passando na rua e visita alguém, né? Ou você bate no portão, bate palma no portão ou chama alguém para pedir um copo d'água, a pessoa se sente na obrigação de te convidar para entrar, em te servir um café e, de alguma maneira, te receber bem. Nós temos determinadas regiões em que essa qualidade de ser anfitrião é extremamente propagada. Por sua vez, nós temos determinadas regiões que, se você bater palma na frente da casa, ninguém nem te atende. Não se tem essa compreensão, não se tem isso enquanto valor correto. Ah, mas isso é por medo da criminalidade. O porquê não é importante aqui, mas não se tem isso como valor, né? Algumas coisas, elas acabaram se perdendo no tempo. Então, nós somos de uma área, de uma região no norte do Paraná, que é uma região ainda bastante ruralizada. Então, se você tem algum tipo de contato ou uma proximidade, eu sei que tem gente que mora em tudo quanto é canto aqui próximo a Apucarana e Arapongas, né? Se você normalmente mora numa cidadezinha pequena, e principalmente se você já teve algum contato com o sítio, era extremamente comum, e aqui a galera mais velha deve se lembrar, aquelas figuras das quermesses, que eram festas religiosas que aconteciam em determinados agrupamentos de pessoas, né? Normalmente em cidades muito pequenas, ou quando era na área rural, sítios vizinhos se organizavam para fazer uma festa conjunta, né? Cada um levava um prato, coisas muito comuns. Costumes esses que se perderam. E, na época, não ir ou não levar nada, não participar, não conviver coletivamente, não era algo aceito numa boa. Hoje, é muito tranquilo. Então, nós temos que a moralidade é aquele conjunto de valores identificado enquanto adequado para um determinado grupo de pessoas. Então, quando nós pensamos em regras religiosas, então, nós temos um país que professa, que diz ser um Estado laico, e Estado laico é um Estado que admite e respeita qualquer tipo de manifestação religiosa, qualquer tipo de manifestação de crença, inclusive a crença acerca da inexistência de um ente divino, certo? E qual é o ponto aqui? Se nós observarmos as diversas denominações religiosas que existem, pensando no Brasil, nós conseguimos observar que cada igreja tem alguns códigos, tem as suas regras. Esse conteúdo, esse conjunto de regras que a gente observa nas mais diversas religiões, é um conjunto de regras morais. Porque não é um conjunto de regra legal, né? Porque não é o legislativo que produz. Mas ali nós estamos diante de uma moralidade religiosa. E qual é uma situação muito curiosa que nós temos dentro da ideia da moral? Normalmente, o descumprimento da regra moral traz consequências. Então, a moral, ela determina um comportamento, um modo, a maneira como as pessoas devem se comportar. E se as pessoas não cumprirem ou não observarem a regra moral, nós podemos ter uma consequência pelo descumprimento dessa regra. Então, a gente observa, por exemplo, se a pessoa faz parte de uma igreja, né, de uma entidade religiosa, e ela, em algum momento, pisa um pouco fora da cartilha, e isso se torna público e notório, né, porque um monte de gente pisa fora da cartilha, mas guarda para si. E aí, quando isso se descobre, né, é muito comum que essa pessoa seja afastada das suas atribuições dentro da comunidade religiosa, que ela tenha algum tipo de punição, no sentido de ser advertida, dependendo da circunstância, até expulsa do hall de membros, né, ou excomungada. Perceba, nós estamos falando de um conjunto de regras morais. A nossa sociedade funciona dessa forma. Ela reconhece valores que ela entende adequado e passa a, diante disso, analisar e interpretar a forma como qualquer pessoa age. Se a gente parar para pensar de uma maneira muito simples, né, é como se a moral fosse um óculos da sociedade. Então, nós olhamos para as pessoas imbuídos, né, repletos de carga moral. E aí isso nos faz concluir alguma coisa acerca das pessoas. Nós somos influenciados por esse conjunto gigantesco de critérios e de valores. E onde a ética entra nisso, né? A ética, aí nós temos
uma gênese, né? Numa palavra grega de ethos, que significa modo de ser ou caráter das coisas, né? Quando a gente pensa em ética, a ética ela é uma parte do conhecimento da filosofia e a ética ela se propõe a estudar a moral. É como se nós entendêssemos o seguinte: a ética ela representa, ela tem uma amplitude maior e a moral se insere dentro da visão ética. Bom, quando a gente pensa no que a ética significa, né, nós estamos falando de situações bem abstratas e amplas, né, como eu coloquei para você aqui. A ética ela é baseada na arte do bem viver, na busca pelas virtudes, né? E quando a gente fala em virtudes dentro da filosofia antiga, nós estamos falando na disposição do indivíduo em praticar o bem, em fazer o bem para as pessoas. Então, a premissa ética, ela é externa. Por isso que muita gente vai dizer que a ética ela é extrínseca. Porque ela é externa, ela ultrapassa os limites de determinados grupos, né? Quando a gente entende isso, galera, nós temos a primeira representação, que está aqui nesse desenho, né? A ética é maior e a moral acaba se enquadrando dentro da ética. Só que se nós observarmos, e preste muita atenção aqui nessa representação aqui que eu projetei para vocês, note, a ética ela é um quadro maior. A moral está dentro da ética, mas perceba que ela tem uma partezinha que às vezes fica fora da visão ética. Qual que é o sentido disso, pessoal? Então, primeira coisa, a moral é particular a determinado grupo, a ética é externa. Então, ela ultrapassa esses limites determinados por alguns grupos sociais, né? A moral é o reconhecimento dos valores válidos para aquela sociedade. A ética está muito além disso, baseado na arte do bem viver. A ética é extrínseca, a moral é intrínseca, particularizada. A ética se propõe ao estudo da moral. E a ideia de moral se insere dentro da ideia da ética. Então, a princípio, a moral deveria estar inserida dentro da ética, mas nem sempre isso acontece. Por quê? E aí eu preciso entender por que essa parte do círculo da moral, né, que não é bem um círculo, mas essa coisa ovalada aqui, é, está fora da ética. Porque nós podemos ter determinados comportamentos reconhecidos em uma sociedade como adequados, e eles não representarem a ética. Então, pode acontecer de estarmos diante de valores que a sociedade acha ok, mas eticamente eles não se sustentam. Eu vou te dar 2 exemplos disso para a gente refletir. Aliás, vamos conversar com mais exemplos de que isso, que eu acho que eles são bastante esclarecedores. O primeiro exemplo, a gente faz menção referente ao início da nossa aula. Para muita gente, é absolutamente normal se aproveitar de uma situação para lucrar. E você vai ter um grupo de pessoas dizendo: o vendedor põe o preço que ele quiser no seu produto, porque compra quem quer. Ninguém é obrigado a comprar. Ninguém está sendo forçado ou sendo colocado uma arma na cabeça das pessoas para que elas realizem a compra. Então, tudo bem. Se uma pessoa está cobrando muito caro, que o comprador pesquise e vá atrás de um lugar que venda mais barato. Essa é uma forma de pensar. Se isso se considerar adequado para um determinado grupo de pessoas, isso pode se revelar enquanto um valor moral para aquele grupo de indivíduos. Mas será que esse valor se sustenta na ética, sendo que a ética está pautada no bem viver e na busca da virtude, que é, por exemplo, a disposição de praticar o bem? A pessoa que deseja lucrar em torno de uma desgraça, ela tem a sua intenção inclinada ou voltada para praticar o bem ou para fazer o bem? É uma reflexão que a gente faz. Pensando em um segundo exemplo histórico muito importante. O regime do Holocausto, ocorrido na Segunda Guerra Mundial, foi um regime regulamentado pela legislação. Então, legalmente falando, os campos de concentração, eles eram legitimados, havia base jurídica para que eles existissem. Então, para aquele grupo, para aquela sociedade alemã da época,
criar campos de concentração e colocar pessoas ali dentro era um comportamento aceito no âmbito da moral. Porque para aquela sociedade, para aquele grupo de pessoas, era válido, era um valor suportado, tranquilo, colocar pessoas em campos de concentração. Aí você vai me falar assim, professor, mas muitas pessoas na época da sociedade alemã não sabiam dos campos de concentração. Muitas não sabiam do que acontecia no campo de concentração. Mas sobre a existência de campos de concentração, todo mundo sabia. E aí, para uma galera, e para a sociedade alemã da época, o ato de ter campos de concentração era um comportamento absolutamente moral. Moralmente, então, a figura dos campos de concentração nazista é uma figura moralmente legitimada por aquela sociedade daquela época. Mas, eticamente, essa conduta nunca foi permitida. Porque está completamente fora da ideia do praticar o bem, colocar pessoas em campos de concentração. Percebe? Por isso que a gente entende que a ética ela é muito maior, muito mais ampla do que a própria moral e que a moral, eventualmente, ela pode pisar fora da ética, sabe? Ela pode escorregar para o lado e aí é um problema muito sério. E aí vai caber à ética olhar para esses comportamentos moralmente reconhecidos, criticar e demonstrar que eles estão errados. Por exemplo, na época de 1945, de 39 a 45, está tudo certo o campo de concentração. Foi justamente a ética e a reflexão ética que permitiu que as pessoas hoje tivessem a compreensão de que aquilo era um absurdo. Está compreendendo? Vamos pegar um outro exemplo, né? Nós temos alguma realidade, não sei se vocês conhecem, tem vídeos no YouTube sobre isso. É interessante, chocante, mas interessante. Existem algumas aldeias, algumas tribos indígenas brasileiras, muitas das quais sequer falam português, porque são tão próximas da sua essência que nem se comunicam pelo português, se comunicam pelo seu dialeto próprio. E eles têm uma prática, que é uma prática bastante comum, que nós nos habituamos a chamar de infanticídio indígena. Qual é essa situação? Essas tribos, elas entendem que quando uma criança nasce com algum tipo de deficiência, isso acontece porque o mal está nessa criança. E se essa criança permanecer viva, ela vai trazer maldição para a própria tribo. Então, como resultado disso, quando a criança nasce com alguma deficiência física, por exemplo, essas crianças elas são enterradas vivas. E aí nós temos dois tipos de comportamentos que acontecem e existem muitos relatos, inclusive vídeos disso. Se coloca a criança viva em um buraco e enterra, ela morre soterrada, ou simplesmente se cava um buraco e joga a criança lá dentro. E aí essa criança não morre soterrada, mas ela vai ficar lá chorando o tempo que ela aguentar chorar, e aí ou ela vai ser comida por um animal, ou se chover ela morre afogada, alguma coisa do tipo, mas vai falecer. E aí, porque se tem essa compreensão de que se a criança tem uma deficiência, é porque o mal está manifestado nela. Para essa sociedade indígena que pratica esse tipo de conduta, isso é correto. Um comportamento absolutamente moral. Percebe? Por que é moral? Porque nós estamos falando de valores reconhecidos como válidos em uma sociedade. Agora, matar uma criança pelo fato dela ser deficiente é um comportamento ético? Não. Porque sempre a ética está atrelada à prática do bem, à busca de virtudes, à arte do bem viver. E aqui nós estamos falando de mais um exemplo em que a moral, que deveria estar completamente inserida na ética, ela está fora, ela escorregou, ela saiu, sabe? Em outros casos, nós temos um comportamento moral que diz respeito à ética. Certo. Mas nós temos situações em que aquilo que é reconhecido como legal, como adequado, não representa um ideal ético. Então, e aí é uma discussão muito forte, né? Bom, ultrapassada essa situação de comportamento ético e comportamento moral, né?
tendo passado essa situação, vamos entender agora, e onde o direito entra nisso? Onde que o direito aparece nessa situação, né? Bom, o direito ele aparece na análise se a moral e a ética... Gente, vocês estão vendo certinho o que eu postei? Parece que deu uma travada aqui. Acho que não, está tudo certo, né? Qualquer coisa alguém me avisa, por favor. Agora nós temos que analisar até que ponto o direito sofre influência da moral para a produção das normas. Será que o direito pode ser influenciado por regras morais? Alguém me mandou um chat aqui. Como é que eu abro esse negócio, Jesus? Ah, tá. Obrigado, Mariana. Obrigado por ter avisado. Acabei de ser informado que eu tenho 10 minutos para a gente fazer a nossa primeira pausa. Vamos lá. De que maneira a moral influencia na produção do direito? E aqui nós precisamos entender que existem teorias, como sempre, né? O direito, você já sabe que ele é produto da sociedade e ele se volta para tutelar a sociedade, naquela relação cíclica muito interessante. Então, o direito ele está ali à disposição da sociedade para regulamentar e tutelar a sociedade. Mas e aí? E aí? Será que a moral pode, de alguma maneira, influenciar o direito? Nós temos teorias a respeito disso. Aqui para você no quadro, a primeira teoria é a chamada teoria dos círculos concêntricos. O que diz a teoria dos círculos concêntricos? Para essa teoria, o direito ele está completamente inserido dentro da moral. Então, o direito ele é uma parte manifestada da moral da sociedade. Então, todo direito... Professor, posso fazer uma pergunta? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Tá. A gente vê, assim, muitas vezes, o advogado induzir o seu cliente a mentir. Onde entra a ética nisso? Na verdade, não entra. Esse é o ponto, não entra. O fato da ética, ou até mesmo da moral, estabelecer determinadas formas da pessoa agir, como ela deveria agir, isso não significa que a pessoa vai cumprir. Porque se assim fosse, nós não teríamos crime, por exemplo. Todo crime representa uma violação ética, porque eu estou praticando mal contra alguém. E por que existe a prática de crime? Ou prática de coisas erradas? Justamente porque as pessoas não incorporaram sobre si a ideia de que elas devem agir de uma maneira adequada. Esse é o ponto, sabe? Então, onde entra a ética nisso? Não entra. Se isso for comprovado, o advogado responde por isso. Na via administrativa, por exemplo, pode sofrer uma punição perante a ordem dos advogados. Dependendo do que aconteceu, pode, inclusive, responder processo judicial, efetivamente. Então, nós estamos daí nessa situação de um caso que não corresponde ao comportamento ético esperado, nem corresponde ao comportamento moral, porque não é uma conduta aceita de maneira ampla e notória, não é uma conduta aceita. Na verdade, o que eu acho interessante a gente parar para pensar, e aí a gente já vai fazer o primeiro intervalo, para não ter o risco de se cortar também na fala. Acho muito interessante, e vou soltar isso para que você fique refletindo, né? Eu tenho que derrubar, esperar ele baixar o vídeo. Tá ruim, professor, a internet. Tá cortando tudo, tá tudo zoado, saindo zoada a voz. Vocês estão me ouvindo melhor ou não? Não, tá zoado, saindo aquela voz tipo zoada. Não, tudo cortado. Então, vamos fazer assim. Eu vou finalizar agora e já mando de novo o link, tá? Tá ok. Tá, mano.